Eu confesso para vocês que essa frase das 7 era a que me trazia um pouquinho mais de medo na hora que eu me propus a conversar sobre as 7 palavras com vocês. Porque eu sempre olhava para essa frase e pensava, o que eu vou dizer de uma frase tão pequenininha que diz, estou com sede. Porque as outras frases, elas parecem serem mais completas, né? Pai, perdoa essa gente, eles não sabem o que estão fazendo. Eu afirmo a você que isto é verdade, estarás comigo no paraíso hoje. Mulher, esse é o teu filho, filho, essa é a tua mãe. Meu Deus, por que me abandonaste? Só que agora chegou a vez da frase, estou com sede. Agora, se essa frase está registrada na Bíblia, ela é importante. É palavra de Deus para nós. Jesus disse isso momentos antes de morrer. E as palavras de qualquer pessoa, quando elas são ditas no leito de morte, elas são importantes. Ainda mais as de Jesus. E quem nos conta sobre essa frase é só o apóstolo João. Interessante. Ele que estava lá no pé da cruz e ouviu Jesus dizer, estou com sede. Os outros evangelhos contam a história da esponja, né? De sopo com vinagre, mas ninguém fala da frase de Jesus. João, que estava lá, registrou que Jesus disse, estou com sede. No finalzinho do evangelho de João, está escrito assim, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres que não estão escritos nesse livro, no evangelho de João. Mas estes, os que foram escritos, foram para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida por meio dele. Então, nenhuma palavra da Bíblia é em vão. Até mesmo essa frasezinha, estou com sede, foi escrita para que a gente creia em Jesus como nosso Salvador. E a primeira coisa que vem à mente é que esse trechinho, essa passagem, mostra a verdadeira humanidade de Jesus. Jesus é ser humano. Ele é Deus, mas ele é ser humano. Ele sente sede. Assim como outras passagens da Bíblia falam que Jesus sentiu fome, ele enfrentou tentações, ele muitas vezes estava cansado, ele dormiu. São coisas que só um ser humano passa, né? Deus não se cansa, Deus não precisa disso, mas enquanto homem, Jesus experimentou. Essa frase, tenho sede, está lembrando a humanidade de Cristo. Só que João diz uma coisa interessante no Evangelho. Ele diz, agora Jesus sabia que tudo estava completado, então para que se cumprisse o que dizem as Escrituras Sagradas, ele falou, estou com sede. Para que se cumprisse o que diz a Escritura. Jesus é aquele que cumpre a Escritura em todos os detalhes. Ele é o cumprimento das promessas de Deus. Mas a gente se pergunta especificamente aqui o que ele estava cumprindo. Que trecho da Escritura é esse? Essa sede não é só um sinal de humanidade, mas tem um sentido mais profundo, um sentido mais especial. O Salmo 69 é citado pelo menos 3 vezes no Evangelho de João, aplicando as palavras do Salmo diretamente a Jesus, que é o Messias que ele estava esperando. No versículo 20 e 21 do Salmo 69, é esse que está copiado aqui na tela, o Salmo, escrito por Davi, vários séculos antes, diz, esperei por piedade, mas foi em vão. Esperei por consoladores, mas não apareceu ninguém. Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram de beber vinagre. Vocês vão dizer, faltou o fel, né? Não faltou. João não conta, mas em Mateus conta que na chegada da crucificação ofereceram uma bebida com um calmante natural na época, que algumas traduções trazem por fel, outras trazem por anestésico, uma bebida amarga que traria anestesia. E Jesus se recusou, porque ele queria sofrer todo o sofrimento no nosso lugar. Mas o vinagre, sim, ele bebeu. E o vinagre não era o que a gente usa hoje para temperar salada, mas era uma bebida mais barata, usada pelos soldados romanos para matar a sede deles. Algumas traduções dizem um vinho comum, o mais baratinho, de baixo custo. E é
a Bíblia fala desse vinagre em outras passagens como algo assim que traz uma certa irritação aos dentes, uma bebida ácida. Mas naquela época também, de pouca água potável, né, numa cidade bastante populosa, o vinagre era uma tentativa de uma água que não fosse causar problemas. Uma água mais ácida, uma bebida ácida. E olha que eu me debati aí algumas horas tentando entender se esse foi um gesto de caridade ou um gesto de aumentar o sofrimento. Existem teorias para todos os lados, né? Dar de beber vinagre a um moribundo, alguém que está à beira da morte. Eu não consegui chegar a uma conclusão, né? Alguns dizem que foi um ato de compaixão, para aliviar a sede de Jesus, e que era comum isso na época. Outros dizem que foi um ato de covardia, para provocar ainda mais sofrimento para o Filho de Deus que estava sofrendo na cruz. Confesso que não sei dizer qual era o mais correto. O que a gente sabe é que ele bebeu um pouco desse vinagre, desse vinho comum, cumprindo a Escritura, especialmente o Salmo 69. Um outro Salmo 63 diz: ó Deus, Tu és o meu Deus, procuro estar na Tua presença, todo o meu ser deseja estar contigo, eu tenho sede de Ti, como uma terra cansada, seca e sem água. E o ponto principal me parece ser assim que Jesus não sente só uma sede física. No alto da cruz, experimentando o peso da culpa dos nossos pecados, Jesus sente sede de Deus. A sede espiritual que todos nós sentimos, a sede de Deus da qual a palavra fala desde o Antigo Testamento. Eu sei que parece estranho, mas já na semana passada conversamos sobre o abandono de Deus que Jesus experimentou na cruz no nosso lugar. Meu Deus, por que me abandonaste? No trecho que lemos agora e que aconteceu logo na sequência, muito pertinho uma coisa da outra, Jesus fala que experimenta essa sede de Deus. E é bastante significativo lembrar que Jesus, segundo o próprio relato do Evangelho de João, é a fonte de água viva. Jesus se mostra como a fonte de água viva e agora ele tem sede. João é o único evangelho que conta sobre essa frase de Jesus e sobre o fato dele dizer que é a água da vida. Isso também é importante. Esse tema da água e da sede aparece diversas vezes no evangelho de João. Lá no começo, em João 4, tem aquela história que muitos de vocês vão lembrar da conversa de Jesus com uma mulher samaritana. Tem toda aquela questão cultural deles. Judeus e samaritanos não se davam, não se falavam. Não era correto um homem se dirigir a uma mulher daquela maneira. Mas o mais importante para a nossa reflexão aqui é que a conversa dos dois se dá ao lado de um poço, onde as pessoas vinham buscar água. Uma época em que não tinha água encanada, você tinha que caminhar para buscar água no poço. E Jesus pede água para essa mulher, e os dois conversam por um tempo, e ao final da conversa, Jesus diz assim: quem beber desta água do poço, terá sede de novo. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. Jesus estava fazendo um trocadilho de palavras, né, e aproveitando aquele poço ao lado ali, o que a mulher foi fazer? Então a mulher pediu: por favor, me dê essa água eu quero. Assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir buscar água aqui. E é interessante, João conhece essa história. Essa história com a água no poço marcou a vida de João, só João conta ela. E ele sabe que Jesus é a água que dá a vida eterna. Mais adiante, passa 2 capítulos, João 6, Jesus está conversando com os judeus, e ele diz assim: eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. De novo o tema da sede. Deus mostrou para João e para nós que Ele é aquele que pode saciar a sede espiritual das pessoas, a nossa sede espiritual. João viu isso na conversa com a mulher samaritana, ele viu na conversa com os judeus, e ele viu até no momento de festa. Em determinado momento da festa, Jesus disse, um pouco mais adiante, João 7, se alguém tem sede, e nessa festa era derramado muita água nas escadarias do templo,
Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como dizem as Escrituras Sagradas, está aqui o texto, né? Rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim. Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo, que aqueles que criam nele iriam receber. Várias vezes João relata que Jesus é aquele que pode saciar a sede espiritual do ser humano. E ao longo do Evangelho de João, fica claro que Jesus é a fonte da água viva que dá a vida eterna para quem nele crê. E o curioso dessa história é que no momento mais importante de Jesus, no alto da cruz, suspenso entre o céu e a terra, em meio à escuridão, lembra de 3 horas, do meio-dia até as 3 da tarde, a água da vida sente sede. Olha que interessante. Como é que pode uma coisa dessa? Como é que a água da vida, que tem a vida eterna, pode sentir sede? E aí talvez o texto de Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, pode nos ajudar num poema que tem dentro da carta, se referindo a Jesus, dizendo: Jesus tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele se esvaziou. Ele se esvaziou. Na cruz, Jesus se esvaziou e veio a nós como servo, se oferecendo como sacrifício obediente até a morte. E diz o mesmo poema, morte de cruz, não qualquer morte. É uma frase simples, estou com sede, mas é uma frase que revela muita coisa para nós. Mais do que simplesmente falar da humanidade de Jesus, essa frase aponta para esse esvaziar-se. Literalmente, a água da vida se esvazia em nosso favor. Ele que é justo, pagou por crimes como se fosse um bandido. Ele que é santo se tornou pecado por nós. Ele que é Deus, sofreu o abandono de Deus. Quem é perfeito, sentiu a nossa imperfeição. Ele que é o autor da vida, experimenta a morte. Ele que é a fonte da água viva, disse, estou com sede. E ele fez tudo isso para cumprir as promessas de Deus, de salvação para nós. Tudo isso para que nós, que não somos justos, não precisemos nós mesmos pagar a nossa dívida com Deus. Tudo isso para que nós, que não somos santos, tenhamos os nossos pecados perdoados. Para que nós que não merecemos, quer dizer, nós que merecemos o abandono de Deus, não precisemos nunca sentir isso, mas sejamos recebidos com amor por Ele. Jesus fez isso para que nós que somos cheios de defeitos, sejamos vistos como perfeitos aos olhos do Pai. Jesus faz tudo isso para que nós que nos encaminhamos para a morte, e não apenas física, a condenação, recebamos vida plena e eterna pela fé nele. Jesus teve sede de Deus para que nós sejamos saciados para sempre. Jesus cumpriu tudo o que precisava. Ele agora não tem mais nenhuma sede, nem fome. Ele está ressuscitado, em glória, e vai voltar para julgar o mundo todo, vivos e mortos. É o que a gente diz no credo apostólico sempre. Mas nós ainda temos sede. Nós temos sede física, temos sede espiritual. As pessoas com quem a gente se relaciona todos os dias também têm essas sedes, especialmente essa sede de Deus. Todos precisamos ser preenchidos com a água da vida. E esse preenchimento nós só encontramos nele, só em Jesus, que se esvaziou para encher a gente do perdão que Ele tem para nos oferecer. Amém.